Eu acho que eu vou tentar fazer a minha apresentação com um paralelo em relação à perícia, porque vai ficar mais fácil para todo mundo entender, É né? isso aí. A gente, quando fala no Poder Judiciário e nas perícias, a gente tem uma relação trilateral, com três lados. O juiz, que está em cima, o autor e o réu. Então, são três entes interessados no processo, e autor e réu se digladiam e tem lá o juiz para ser o pacificador do conflito. Aqui, na relação dos tribunais de contas com seus gestores, o modelo é um pouquinho diferente. A gente tem um órgão, que é o Tribunal de Contas, e o gestor que tem o dever de prestar conta ao Tribunal de Contas, e as empresas também têm esse dever de aplicar bem, de prestar as devidas contas, fazer tudo a preço de mercado. Então, a gente tem uma relação de dois lados. Tribunal de Contas com o apoio dos seus auditores e gestor e empresa do outro lado. Portanto, existe uma pequena mudança. O tribunal é um órgão administrativo de julgamento assessorado pelos seus auditores, ou seja, o juiz e o autor estariam mais próximos do que no Poder Judiciário. Como é que a gente trabalha? Basicamente com auditorias e recebendo a prestação de contas. Qualquer gestor hoje que receba dinheiro público tem o dever de prestar conta do que fez. Isso é uma regra básica. Se o dinheiro não é teu e você está mexendo com o dinheiro do outro, você tem que mostrar para o outro o que você está fazendo com o dinheiro e aplicar bem. Então, isso não é só uma relação no setor público, no privado também. Também, funciona assim. Né? Então, como é que funcionam as nossas auditorias? A gente tem algumas etapas. A primeira fase de planejamento, em que a gente define quais os empreendimentos precisam ser auditados. Uma segunda, que é de execução, que o auditor vai ao local do gasto, verifica se a obra está feita, vai ao órgão, vai ao escritório do órgão, pede a documentação, e a fase de relatório. Esse é o primeiro momento, que é a fase da apuração. Se a gente percebe algum equívoco grave, nós partimos para um processo de responsabilização. E aí o gestor é instado a se manifestar, seja por meio de audiência ou citação. Eu acho que não faz muita diferença agora para apresentar, mas simplificadamente, o gestor, existe um indício de superfaturamento aqui, como é que você explica? Ele apresenta a defesa e uma última fase de julgamento em que o tribunal avalia a acusação, a defesa e verifica se existe ou não um prejuízo e, no caso de prejuízo, se deve ser imputado débito ou multa a essa pessoa. Só um minutinho, só um minutinho. No momento em que tem essa finalização, pode haver a judicialização também de um processo administrativo, né? Nada escapa à apreciação do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário tem entendimento firme de que as prerrogativas de análise para a pessoa socorrer, em regra, são quando a ampla defesa não é respeitada. O Poder Judiciário não costuma entrar muito na questão de mérito do Tribunal de Superfaturamento e tudo mais. Agora, se há um vício, por exemplo, da notificação do responsável e o tribunal condena, o Poder Judiciário diz, não, aqui é um princípio de ampla defesa que foi infringido e, portanto, o processo deve retornar para ser renovada a citação para que o responsável tenha a oportunidade de se defender. Mas agora, então, eu não entendi. Se o tribunal ele condena alguma obra, algum empreiteiro aí por conta de uma irregularidade, Tá. O empreiteiro aí, nesse caso, ele não pode judicializar isso? E Pode. Assim, e aí, nesse caso, vai ter um contrato público-privado em que acaba aparecendo a figura... Eu sempre quero chamar para o perito, tá, Cláudio? Vai acabar chamando a figura de um perito judicial para analisar se esse contrato foi ou não bem conduzido. Eu diria o seguinte, que a melhor etapa para as pessoas que lidam com a área atuarem é na etapa de defesa do gestor no Tribunal de Contas da União. Ou seja, aqueles que conhecem de orçamentação de obra, que conhecem de SINAP, ciclo, se há um momento adequado em que o mérito está sendo discutido, é na fase do Tribunal de Contas. Quando é judicializado, você sai um pouco da esfera do perito, que você chama, e eu no tribunal não existe perito, porque existe essa relação de dois lados, né? Do tribunal e do auditor. Então, o auditor é o cara que assessora o ministro. Para levar ao judiciário, vai ter que arguir questões de defesa, de contraditório, e aí é mais para o advogado. Para
se questionar o mérito de sobrepreço, superfaturamento, isso tem que ser feito no âmbito do Tribunal de Contas. Mas aí um advogado de uma empreiteira ou qualquer coisa assim, ele pode se amparar com um assistente técnico aí, talvez? Eles se socorrem muito de assistentes técnicos privados. Na fase privados, no momento de apresentar a defesa para o Tribunal de Contas. Lembra que eu disse da notificação que é feita do tribunal para que o gestor apresente esclarecimento a respeito da boa aplicação? Então, o advogado, quando defende um gestor, diz o seguinte: eu não entendo dessa matéria obras públicas, eu preciso de um apoio técnico. E é nesse momento que os assistentes técnicos costumam atuar, assessorando os advogados na fase de defesa dentro do Tribunal de Contas da União. Ou, vamos lembrar, não é só TCU, né? Existem 27 tribunais de contas, 26 dos estados, um do Distrito Federal, e mais alguns tribunais de contas nos municípios. Então, eu, quando falar TCU, entendam todos os tribunais de contas, não é apenas o TCU, os tribunais de contas dos estados também. E o processo é muito parecido.